Então vamos para a mensagem. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 18, no versículo 21. A partir dele nós vamos ler. Abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia. Tome note. O texto diz o seguinte: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Veja que interessante. Esse texto é muito conhecido, que fala sobre perdão. E na época era o costume dos rabinos dizer que uma pessoa boa perdoa 3 vezes. Se você peca então 3 vezes contra o rabino, ele vai te perdoar 3 vezes. Pedro demonstrando, querendo, na verdade, demonstrar uma certa generosidade, ele está dizendo assim para Jesus: estou aprendendo direitinho, então eu devo perdoar 7 vezes. Estou falando mais do que o dobro do que os rabinos dizem. Aí Jesus ele eleva ainda mais o nível e diz: não, é 70 vezes 7. 70 vezes 7. Veja que o espírito do perdão, ele deve ir além de qualquer cálculo mesquinho do homem. Por quê? Porque o perdão é tão importante. Primeiro, porque Jesus ele morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ser perdoados pelos nossos pecados. Nenhum de nós é capaz de adquirir por si próprio, pelos seus próprios esforços, bondade, ser bom. Nós só conseguimos ter atitudes boas por causa da graça de Deus. Aliás, o conceito de graça, alguns falam que é um presente merecido ou um dom imerecido. O conceito de graça, ele é mais do que isso. Quando o homem pecou, ele foi para a depravação total. A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa glória de Deus, na verdade, é o caráter de Cristo formado em nós. Veja que o homem e a mulher eles estavam nus no início, mas eles não percebiam a sua nudez. Por quê? Porque o brilho do caráter de Cristo estava sobre eles. Eles não podiam ver a nudez do outro por causa do brilho da glória de Deus sobre eles. Isso é tão verdade que quando Moisés viu a bondade de Deus passar, o que aconteceu com a face de Moisés? Brilhava. Ele tinha que usar até um véu. Então a bondade de Deus, que era revelada por meio das conversas de todas as tardes no jardim do Éden, trazia o caráter de Cristo para o homem. E quando ele peca, ele perde esse caráter e ele assume o caráter do diabo. Por isso ele perde o brilho. E quando o homem então assume o caráter do diabo e perde a glória de Deus, ele perde esse caráter de Cristo, ele não consegue fazer e nem reconhecer nada que é bom. Então a graça de Deus, o amor de Deus sobre nós é o que limita o poder do pecado sobre qualquer ser humano, tanto para os que creem quanto para os que não creem. Limita o poder do pecado e traz de volta a capacidade de poder decidir entre o bem e o mal, entre decidir em fazer o bom e o ruim. Está compreendendo? A graça de Deus é um limitador do poder do pecado. É por isso que pessoas, por exemplo, que não conhecem a Deus, têm atitudes boas, até amam os outros, sendo que na verdade o Deus é a essência do amor, é o próprio amor. Por que um ímpio consegue então amar? Porque Deus empresta a sua bondade. Isso é graça de Deus, é para todo mundo. Então, o perdão, na verdade, quando você adquire o caráter de Cristo de novo, você levanta a sua mão, eu tomo a decisão de aceitar o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador, eu quero ser perdoado dos meus pecados, mas também eu quero morrer na minha natureza e quero que Cristo viva em mim. Essa é a decisão do batismo, não é verdade? Eu morro para o mundo, mas eu morro para mim mesmo e nasço para que Cristo, na verdade Cristo venha nascer em mim. Por isso Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Por isso que o perdão é tão importante, porque Cristo nos perdoou e por causa para que nós pudéssemos ser perdoados, Ele mesmo se entregou. Inclusive para as pessoas que o rejeitaram. Paulo é o apóstolo mais importante do Novo Testamento, e Paulo perseguiu a Cristo, porque perseguiu a sua igreja. Não é verdade? Não foi esse o diálogo? É isso mesmo, não é verdade? Isso é graça, é o amor de Deus sendo revelado. Jesus perdoou Paulo, perdoou a todos nós, perdoou o mundo. Amém? E por isso que Ele faz com que nós sejamos capacitados em perdoar. Por exemplo, perdoar alguém que abusou de nós sexualmente é algo difícil. Eu não estou falando que o perdão é algo fácil, mas isso só faz com que revele, na verdade, a sua natureza. Se você tiver a natureza de Cristo formada em você, ou pelo menos no processo em que você está sendo amadurecido, em que você está adquirindo o amor de Deus, em que você está crescendo no amor de Deus, você vai conseguir perdoar a pessoa que abusou de você. Você vai conseguir perdoar a pessoa que te traiu. Para demonstrar o perdão, inclusive em relação à traição, por exemplo, Deus até levantou um profeta para isso. O profeta Oséias. Na época dele, imagina, uma sociedade completamente centrada no homem, patriarcal, ter uma mulher que era adúltera. Aquilo mexia com o caráter, na verdade com a honra e o orgulho de qualquer homem, não é verdade? E Deus falou para que ele casasse com aquela mulher adúltera, para demonstrar o amor de Deus para com o povo dele. E cada vez que ela o traía, o profeta o perdoava e ia lá buscar nas esquinas para trazer de volta para casa. Imagina aquela época, ele passando na frente do barzinho, seus colegas tudo lá e fazendo assim, né? Ou o pessoal falava, vamos jogar futebol, chama o corno lá, né? As piadinhas. Imagina isso. Horrível, não é verdade? Isso demonstra amor acima do orgulho, acima da própria honra. Às vezes nós não perdoamos por uma questão de honra ou de orgulho. Mas Jesus, ele traz o padrão para dizer assim, você precisa abrir mão de você mesmo. Você precisa abrir mão do seu amor próprio, do seu orgulho, da sua honra, para que o meu caráter de Cristo seja formado em vocês. Amém? Vamos lá. Martin Luther King diz o seguinte, o perdão é um catalisador que cria um ambiente necessário para uma nova partida, para um reinício. O que o perdão faz? Ele faz com que você comece de novo. Ele gera uma nova oportunidade para os relacionamentos, uma nova oportunidade para você. Como nós vimos no próprio testemunho da Vanessa, o perdão me fez viver. Olha que forte. Olha que forte. Porque a amargura, ela resseca os ossos. O que isso significa? Que a amargura, o ressentimento, a falta de perdão, ela traz problemas físicos. Às vezes câncer. Dizem que 60% dos casos de obesidade tem a ver com questões emocionais. Boa parte das doenças de hoje são psicossomáticas e isso, são emocionais, são psicológicas. Por exemplo, a falta de perdão, o ressentimento, a mágoa, aquela coisa que a pessoa se apega à sua dor e ela coloca aquilo no centro da sua alma. Tanto, é porque ela tem tanto medo de sofrer aquilo, mas ela guarda aquilo com tanta força que ela não consegue liberar. O que isso causa muitas vezes? Ansiedade e depressão. A ansiedade e depressão causa o quê? Insônia, por exemplo. E a insônia causa o quê? Hipertensão, diabetes e diversos outros problemas de saúde. Às vezes o problema de saúde é falta simplesmente de perdão, de um novo recomeço. Em Efésios 4:32 diz assim, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Sejam bondosos, o que significa?
Na verdade, ser bondoso é você ter uma disposição ou um sentimento benévolo, ou um sentimento, uma predisposição natural de fazer o bem. E o que é compassivo? Compassivo é a pessoa que é piedosa, que é misericordiosa, que tem compaixão, que tem um sentimento, aliás, que ela consegue ter o mesmo sentimento de dor da outra pessoa. O mesmo sentimento de dor. Quantos aqui já viu o filme A Cabana, ou o livro? Lá tem um negócio importante, interessantíssimo para essa questão de cura de perdão, na área do perdão. O protagonista da história, a sua filha, a caçula, ela foi abusada sexualmente e morta. E ele sofre um acidente, fica em coma e ele tem um encontro com a Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que leva ele a perdoar a pessoa que matou a filha dele. Que não só matou, mas abusou da filha dele. E lá tem um trecho que diz assim, leva ele para a cabana onde tudo aconteceu. E ele pergunta, mas por que aqui? Ele falou, porque foi aqui que você ficou preso. Nos lugares onde nós fomos magoados, onde nós fomos feridos, normalmente é os nossos lugares de prisão. A nossa alma fica presa lá. E precisamos, em nome de Jesus, tomar a decisão hoje, juntos, de perdoar, para que possamos sair desses cativeiros, em nome de Jesus. Amém. Mateus 5, 7, 9... diz assim, disse Jesus, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E veja que interessante, misericordioso é sinônimo de compassivo. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E não dá para pacificar se você tiver sentimento de vingança, por exemplo. Não é verdade? A escolha do perdão é a escolha da libertação. Se você estiver anotando, então vamos para cima da nossa mensagem. Quando nós sofremos uma decepção, uma traição, um abuso, uma violência, normalmente nós criamos muros emocionais. Nós nos distanciamos das pessoas. Nós temos medo de nos relacionar, medo de nos expor, medo de amar profundamente alguém, medo de ser carinhoso, medo de ser bondoso e as pessoas acharem que a gente é trouxa. Então nós criamos uma verdadeira muralha em volta de nós para não sofrermos. Só que essa muralha não tem porta, só tem grades. Na verdade, esses lugares que nós às vezes achamos que estamos para nos proteger é uma prisão, que não deixa você ser livre. Quando nós deixamos que outras pessoas determinem a nossa reação, nós somos escravos. Porque uma pessoa livre, ela sim, ela si própria, determina a forma que ela vai reagir. Agora, se por exemplo, eu sou bondoso e a pessoa me é um cavalo comigo, eu respondo com uma ira, quem determinou meu comportamento? Foi a outra pessoa. Sou escravo dela. Você está entendendo? Você está compreendendo? Pessoas feridas normalmente ferem. Quem determina então essas atitudes de ferida? A pessoa que me feriu. Sou escravo da pessoa que me feriu. Eu, por exemplo, eu me senti rejeitado na infância, na adolescência pelos meus pais, principalmente pela minha mãe. Só que ao invés de chorar, por exemplo, de ser uma pessoa, que queria se matar, uma pessoa que não se ama, nem nada, nem aquela coisa toda, que isso tudo é sentimental demais, o que eu me tornei? Extremamente racional e crítico. O contrário, o oposto. Só que totalmente independente. Eu já não tinha qualquer
conexão emocional com as pessoas, porque eu sabia que amanhã já não teria mais. Ou eu ia embora, eu ia mudar de lugar, ou a pessoa ia embora, ou ia acabar a amizade. Qualquer relacionamento para mim era temporário. Eu já tinha isso na minha cabeça. Até falava para minha esposa, na época namorada, eu dizia assim, ó, minha mãe foi embora, eu não derramei uma lágrima. Não fica pensando, se um dia você terminar comigo, eu vou chorar. Falava para ela toda vez que a gente brigava. E quando ela terminou, o que aconteceu? Chorei. Fiquei gago de tanto chorar. E com ataque de asma. Sério. Mas foi uma forma de Deus quebrar o meu orgulho. Porque a proteção do meu coração era o meu orgulho. Na verdade, a escravidão do meu coração era o orgulho. E até hoje Deus vai quebrando aos poucos o meu orgulho. E eu achava que era humilde, porque abraçava mendigo. Porque eu sentava junto com os pobres. Porque eu sentava e comia junto com o mendigo. Mas na verdade era extremamente orgulhoso. Porque eu não aceitava ajuda. Não aceitava o sentimento das pessoas. Eu ia na sua casa e não aceitava um copo d'água para ninguém me cobrar. Era desse jeito. Mas Jesus curou. Aleluia. Jesus curou. Meu coração era uma geleira. Então nosso objetivo como igreja, família é o quê? Eu avalio todos os meus relacionamentos, perdoo todos os que me feriram e faço reparações pelas feridas que causei. As reparações eu só não faço quando essa reparação na verdade vai causar um dano maior, uma dor maior, né? Às vezes um rompimento, um divórcio. Então isso eu tenho que ter esse discernimento. Mas a predisposição em perdoar eu sempre tenho que ter e rever meus relacionamentos. Mas quando nós então falamos sobre perdão, falamos sobre essas atitudes, o que causa no seu coração? Na sua consciência? Traz um peso ou um alívio? Se traz um peso, é algo que o Espírito Santo está falando. Talvez você precisa liberar perdão para alguém. Agora, se traz alívio, amém. Deus abençoe, que você escute essa palavra, aprenda e ensine aos outros. Em nome de Jesus, amém. E o que é perdão? Perdão é um induto. Quem já ouviu falar em induto de Natal, por exemplo, para os presos? Induto do Dia das Mães. O que é isso? Na verdade é um perdão por um dia, né? Pelo menos. Ele está falando, ele cometeu um crime, ele tem que pagar pelo crime, ele tem uma pena. Mas o indulto dá um perdão pelo menos por um dia. Nós também vemos no direito a questão do perdão judicial. Eu considero a pessoa culpada, mas eu não aplico a pena. Eu dou o perdão judicial. No caso JBS foi dado isso por causa da delação premiada para os empresários lá, né? Houve um perdão judicial, né? Ele merecia pena? Merecia, e muito maior. Mas o perdão faz com que ele não cumpra a pena e não deva nada mais. Então é uma absolvição, uma remissão. O que é uma remissão? É quitação de dívidas. Por isso que Jesus, quando ele ensina a orar e vai falar do perdão, ele, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Às vezes nós ficamos magoados e ficamos ressentidos por causa de R$10. A pessoa ficou devendo um passe para a pessoa, quando era passe de papel ainda, e até hoje ela lembra, né? Aquele lá está me devendo um passe, né? Passe escolar. Então, como devemos agir? Deus te trouxe até aqui para receber essa palavra do céu, amém? A sua carne, ela não melhora por si, por isso você precisa aprender a perdoar. E a primeira coisa que nós precisamos aqui é aprendendo a perdoar no padrão do céu. Nós já falamos na introdução boa parte sobre isso, então não vou perder muito tempo aqui, mas devemos aprender a perdoar no padrão do céu. Como fazer? Pois Deus nos perdoa dessa maneira. Vejamos então como Deus nos perdoa.
Primeiro, Deus perdoa imediatamente, anota aí. Vamos repetir? Deus perdoa imediatamente, imediatamente. Neemias 9,17 diz assim: mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por que Deus perdoa? Porque Ele nos ama. Simples assim. Isaías 55,7 diz o seguinte: volte-se a Ele, para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Às vezes a gente quer perdoar de mau grado, não é? Quer perdoar não. É algo que vai realmente contra a nossa natureza humana, principalmente contra a nossa cultura hedonista. Pois perdoar às vezes dói. Eu vou contar o meu testemunho rápido aqui. Eu falei que eu me senti ferido pela minha mãe, rejeitado pela minha mãe. E um dia, no restauração, no retiro, aliás, quem não fez, eu indico, teve a palestra lá da pastora Leila sobre liberar perdão, sobre cura nessa área. E até então na palestra eu achava que estava tudo bem, porque eu na verdade eu não achava que tinha mágoa da minha mãe. Eu não achava que tinha algum ressentimento em relação a ela. Então eu não chorei, para mim foi de boa, foi tranquilo. A pastora Leila então, ela desce do púlpito, ela chega até no meu pé, se ajoelha, põe a mão nos meus pés e começa a orar. Aí depois ela vem por trás, eu sentado na cadeira, ela me abraça. Ela começou a orar e eu tentei ouvir a oração dela, mas não consegui. Depois ela voltou, colocou a mão no meu coração, continuou orando, orando. E ela saiu. Na hora que ela saiu, eu escutei uma voz nítida. Primeira vez que eu escutei a voz nítida de Deus, do Espírito Santo, falando assim: você era sozinho, né, filho? Aquilo começou a vir um sentimento, assim, uma vontade de chorar, aos poucos. Sabe a Era do Gelo, um desenho? Quando o esquilo vai tirar da geleira lá, aquela noz, na hora que ele tira, começa a trincar tudo e vira um caos. Foi desse jeito o meu sentimento. Começou a vir aquela vontade de chorar, daqui a pouco desceu uma lágrima. Deu 10 minutos, eu estava urrando, gritando. Eu era a pessoa que mais gritava, escandalosa no lugar. Eu não consegui ficar sentado, eu me joguei no chão. Minha vontade era bater a cabeça assim, no palco para ver se aquela dor passava. E era a mesma dor que eu senti quando meu pai morreu, quando encontrei meu pai morto em casa. Era a mesma dor. Aí a pastora veio, orou por mim de novo, e aquilo foi passando, eu cheio de catarro, né? Levantei, fui para o banheiro tomar um banho, e no caminho escutei a voz do Espírito Santo falando de novo. Falando assim: filho, essa dor que você sentiu é dor de luto, porque você tinha matado a sua mãe no seu coração. E essa dor que você sentiu foi por causa do sentimento de rejeição. Foi por causa da rejeição. E é essa dor que eu sinto quando você me rejeita. Eu não parei de chorar, né? Não tem jeito. Fui para o banheiro lá, tomar banho, urrando de chorar, urrando. Mas aliviado. E ali eu tomei a decisão então de pedir perdão para minha mãe, fiz um compromisso na célula. E um dia no culto de libertação, fui fazer um momento de dízimo. Eu não sabia que minha mãe ia no culto. E eu peguei bem aquela palavra assim: se você tem algo contra o teu irmão, deixa a tua oferta, vai se reconciliar com ela. Eu tinha preparado aquilo. Na hora que eu chego no culto, quem está lá? Minha mãe. Eu falava: vou mudar a palavra. vou mudar. Aí, só que o Espírito Santo, né, ali fez um rebuliço ali, tudo que vinha era confirmando a palavra. Eu falei: vai essa mesmo. Aí cheguei lá em cima, levantei lá, abri a Bíblia, li o texto, falei: eu tenho um problema e eu quero me reconciliar agora. Aí eu falei: minha mãe está aqui, eu peço perdão para ela, porque eu me senti rejeitado e eu matei você no meu coração. E aquilo foi um momento bonito, lindo, ela veio à frente e tal, a gente se abraçou. E deu quase tudo certo.
O relacionamento não é como de um filho e de uma mãe perfeito, porque ela não quer, né? Ela mantém uma distância, mas o meu coração está aberto, isso que importa, e eu não sou mais escravo dela, amém? Sou livre, sou um homem livre. Vamos para o segundo ponto. Deus perdoa completamente, diz completamente. Ele não perdoa um pouquinho, Ele não perdoa em partes, mas Ele perdoa completamente. Ele perdoa tudo. Colossenses 2, 13 e 15 diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Aleluia! Pode dar um glória a Deus sobre isso? Deus pegou todas as suas dívidas, foi na cruz e pá! E botou um carimbo, pá, tá quitado, pago, né? Aleluias! Glória a Deus! E é por isso que nós participamos da ceia. Aliás, o perdão das nossas dívidas não só nos deu direito à salvação, mas também à cura. Amém? E Isaías, o texto citado hoje no campo Cidade Jardim, no momento de ceia, disse que por causa das pisaduras, das feridas da carne de Cristo, nós fomos sarados. Sarados. Então o sacrifício dele é completo. Amém? Não existe doença por causa de culpa, amém? Deus não te dá doença nenhuma, aleluias. Se você tem alguma enfermidade, alguma doença, não é projeto de Deus. O projeto de Deus é revelar a glória dele em cima dessa doença, que você seja curado em nome de Jesus. Jeremias 31, 34 diz assim: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Deus, quando você erra, Ele não puxa uma ficha e fala assim: ó, você já pecou nisso, aquilo e tal, pô, de novo, né? Ele não faz isso. Terceiro ponto, Deus perdoa repetidamente. Diz assim, repetidamente. Repetidamente. É por isso que Jesus fala 70 vezes 7. Nós precisamos acreditar que Jesus sempre vai nos perdoar. Aliás, é o interesse dele nos perdoar, porque ele pagou um alto preço pelo seu perdão. Não desvalorize o sacrifício que Jesus fez. Aceite o perdão pessoalmente. Amém? Se confessarmos, 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quarto ponto, Deus perdoa gratuitamente. Diz, gratuitamente. Efésios 2, 8, 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que nem se glorie. O perdão não vem porque você merece. O perdão não vem porque você pode recompensar a Deus a sua salvação. O perdão vem simplesmente porque Deus quis dar, pela sua própria vontade, por causa da graça de Deus. Amém? Só que nós acessamos o perdão por meio da fé. Agora, a decisão de acreditar ou não é sua. A graça é para todos. Amém? Mas cabe a nós a resistir à graça ou não. Que a graça seja irresistível para todos nós, em nome de Jesus. Então Deus perdoa agora, tudo, sempre e de graça. Aleluia. O perdão é uma condição fundamental para o seu tratamento e cura. Quando você não perdoa, você está dizendo que está doente. Você está enfermo na sua alma e espiritualmente. E isso pode atingir o seu corpo. A segunda coisa que devemos aprender é que a minha resposta ao chamado de Deus ao perdão. Eu devo atender
devo dar uma resposta ao chamado de Deus ao perdão. Primeiro ponto aí, sempre enfrentaremos problemas de relacionamento, porque as pessoas são imperfeitas. Elas vão continuar ferindo, elas vão continuar te traindo, só que você não pode ser escravo disso. Em Mateus 18, no versículo 21, diz: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Ele já previu os problemas de relacionamento. Segundo ponto, sempre seremos chamados à prática do perdão. Versículo 21, 22. Até 7 vezes, Jesus respondeu: Eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Na parábola de Jesus, no versículo 23 ao 34, diz assim: Pois o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, diz, compaixão. Cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores. Diz, torturadores. Até que pagasse tudo o que devia. O que essa parábola diz? De uma dívida impagável em que o Senhor perdoa, e o outro que tem uma dívida muito pequena, mas aquele que foi perdoado não conseguiu perdoar. E por causa disso, o seu senhor então pega e o lança para a cadeia e entrega aos torturadores. E o que são os torturadores? São espíritos malignos. Espíritos malignos. A nossa dívida é impagável. Não adianta você dizer, você pensar: poxa, mas eu fui abusado. Eu fui abusado. Os seus erros, as suas falhas, é maior do que o abuso. Aquilo que você fez com Cristo é muito maior. A sua dívida com Deus é muito maior. O abuso é uma dívida muito pequena para você perdoar perto daquilo que Deus te perdoa. Mesmo porque você é perdoado o tempo todo. A traição é uma dívida muito pequena, porque nós traímos a Deus o tempo todo. Nós nos relacionamos. E às vezes até estupramos o Espírito Santo, sabia? Porque se você tem um Espírito Santo com você, e você, por exemplo, entra num site pornográfico, você obriga o Espírito Santo a ter contato com espíritos malignos. Você obriga uma relação. E o que é isso? Estupro, abuso. Não é verdade? Nós fazemos isso com o pecado. Terceiro, receba o perdão de Deus pessoalmente. Admita, confesse e confie. Deus está neste assunto, Ele está completamente interessado nisso. Admita, confesse e confie. Quarto, busque o perdão das pessoas que você ofendeu. Romanos 12, 18 diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. E 1 Tessalonicenses 5,13 diz: vivam em paz uns com os outros.
E não dá para viver em paz se você tiver rancor, mágoa, ressentimento. Você não consegue viver em paz nem consigo mesmo, quanto mais com os outros. Quando Nelson Mandela, por exemplo, Nelson Mandela foi um camarada da África do Sul, de um país, que passou praticamente a vida preso, por causa de preconceitos. Depois ele saiu da cadeia, se tornou presidente. Todo mundo achou que ele no poder ia se vingar dos brancos. Mas o que ele fez? Promoveu a reconciliação. Sabe por quem Nelson Mandela foi influenciado? Por um filósofo chamado Lev Tolstói, um filósofo russo cristão. Por causa de um livro dele, O Reino de Deus está em vós. E o que o livro diz é que nós devemos não resistir o mal com violência, mas resistir o mal com a paz, com amor. Esse é o conteúdo do livro. E é esse livro que influenciou Gandhi, influenciou Nelson Mandela, influenciou Martin Luther King. É um livro pequeno, tem PDF, se você quiser procurar na internet, você acha. Para concluir essa mensagem, porque fui perdoado, eu posso perdoar. O não perdoador torna-se um não perdoado. A própria oração de Jesus é: Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos. Você só consegue acessar o perdão de Deus se você conseguir liberar o perdão. Senão você entrega aos verdugos. E recebe apenas aflição em sua alma e em seu espírito. Se você está aflito, que em nome de Jesus isso venha desaparecer hoje, porque você vai liberar perdão em nome de Jesus. Nós vamos conseguir. Os 2 maiores mandamentos é amar o seu Deus de todo coração e depois outras coisas. Só que fala de todo o coração. Não dá para amar a Deus se eu tenho um ponto de angústia, um ponto de ressentimento, um ponto que eu não perdoo. Se tiver um ponto no meu coração, algum sentimento de vingança, um sentimento de injúria, ou qualquer coisa do gênero, de amargura, eu não consigo adorar a Deus de todo o coração, só em parte. E quando eu cumpro os 2 mandamentos, eu cumpro todos. Então possamos amar a Deus acima de tudo. Porque se amarmos a Deus de todo o coração, nós vamos conseguir liberar perdão em nome de Jesus. E eu quero te encorajar. Perdoados e perdoadores são livres e sarados. Feche seus olhos por um instante. Gostaria de conduzir você numa oração agora. Feche seus olhos então. Põe a mão no seu coração. Diz assim: Pai, eu quero crescer em amor. Eu quero te amar de todo o coração. Me ajuda a perdoar as pessoas que abusaram de mim, que me traíram, que me rejeitaram, que me magoaram. Em nome de Jesus, me ajuda. Eu não consigo se não for pelo seu Espírito. Eu sei que é difícil, mas eu quero tomar esse passo como fé, em nome de Jesus.